Boa noite, meus irmãos. Quero cumprimentar a todos nesta noite de reunião, de oração e de estudo. E eu quero cumprimentar os irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia e também das nossas congregações, Mossoró, Patu, Almina Afonso, Antônio Martins e no Rio Grande do Norte, Capoeira do Rocha, na Paraíba. E eu quero convidar vocês para nós lermos aí a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 12, versos de 12 a 18. Mas antes, vamos orar. Deus e Pai, que a Tua graça bendita e maravilhosa ilumine o nosso coração. Que a Tua palavra nos fortaleça para a nossa luta do dia a dia e trazendo bênçãos para a vida da Tua igreja e do Teu povo. Muito obrigado, Senhor. Agora nos inspira e ilumina para falarmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de Filipenses, capítulo 2, versos de 12 a 18, na versão Nova Almeida atualizada. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de não correr em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e servindo da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Eu quero expor para você a palavra de Deus, falar e dar continuidade aos estudos e exposições feitas no livro de Filipenses. Nós chegamos ao capítulo 2, versos de 12 a 18. E, em primeiro lugar, eu quero passar para vocês a introdução desse texto que lemos para vocês. Escolhi, amados, os versos do número 12, né? Também o de número 16 e o de número 13, para compartilhar com vocês nesta noite de exposição da palavra de Deus. Olha, desenvolva no verso de número 12, desenvolva a sua salvação. Queridos, Paulo aqui recomenda aos filipenses que uma vida na caminhada e crescimento na fé, ela precisa estar firmada na obediência da doutrina da palavra de Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. Uma vida de compromisso e na prática do anúncio do Evangelho para os pecadores. É isso que Paulo desejava para os irmãos da igreja que ele plantou ali entre os filipenses. Bem, o crente recebeu o dom de Deus. Ele é portador da salvação, que foi operada pelo Espírito Santo, que capacitará o crente a desenvolver o trabalho de Deus, a missão de Deus, com muita alegria, com muito fervor e mais com entusiasmo. É isso que a palavra nos chama a atenção. Não há como o crente não desenvolver a salvação, queridos, se ele não tiver na presença de Deus,
em sua vida, para que o Espírito Santo possa guiar. Olha, Paulo aqui, ele falou, amados, antes aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 6, que foi do estudo anterior, ele disse o seguinte: olha, estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês hão de completá-la até o dia de Cristo. Então, em primeiro lugar, esse verso de número 12, a gente introduz assim. Em segundo lugar, o verso de número 13. Deus é quem efetua em vocês. Bem, a salvação, nós sabemos, foi dada pela escolha de Deus, o qual, amados, procederá aos salvos meios para ele desenvolver a salvação, mas, claro, com uma vida de compromisso com Deus. Aí o desenvolvimento é em bons termos, amado, porque Deus, ele concede aos homens, aqueles que creram nele, os meios para ele agir e realizar a obra de Deus. O homem se tornou nova criatura, ele recebeu algo que mudou a sua vida, o seu coração, para poder fazer o trabalho da fé. É isso que o homem precisa estar pronto. Uma vida cristã de santidade, envolvida na missão de Deus, amado. O cristão cresce na caminhada com o Espírito Santo e fará, claro, a obra de Deus, queridos. Olha o que Paulo disse aos Coríntios, capítulo de número 5, verso 7, a segunda carta. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Veja bem como Deus, ele está presente na vida do crente. Em terceiro lugar, na introdução, eu quero ver o verso número 16. Preservando a palavra da vida. Olha, preste atenção, a firmeza na fé cristã vem pelo uso da palavra de Deus na vida. E a vida vai crescendo, amado, vai se tornando um cristão forte, né? Com essa semente que é dada na medida do conhecimento, e a sua progressão, ela vai sendo preservada na vida do cristão, até alcançar o amadurecimento, amados, para o cristão ter o conhecimento necessário. Olha o que é que a palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 23 a 25. Olha, diz assim: porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Demais, Pedro, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra do Evangelho, que foi anunciada, né, para vocês compreenderem, amados, o valor que tem a palavra de Deus no nosso coração, na nossa vida. Vamos para o nosso primeiro ponto nesta exposição da palavra de Deus. O verso de número 12. Desenvolva a sua salvação. Olha, no momento inicial do novo nascimento, é o único do desenvolvimento da carreira do crente na vida cristã, para alcançar o amadurecimento da fé, que abre a visão do crescimento e a dedicação do crente, amados, no lidar com uma vida de obediência, de comunhão e adoração a esse Deus maravilhoso, a esse Deus poderoso. Queridos, um crente amadurecido na fé não dá
dar lugar aos interesses pessoais, nunca, amados, eles procurarão se satisfazer dos seus próprios interesses. O Senhor Jesus, certa vez, muito forte, quando ele respondeu àqueles que traziam no coração os seus próprios desejos, no registro lá de João, capítulo de número 6, verso de número 26 a 29, ele diz assim: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, quando Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Então lhes perguntaram: que faremos para realizar a obra de Deus? Jesus respondeu então: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Olha que coisa fantástica, né? Seguir a Jesus Cristo, meu querido e direto irmão, pode ser comparada, amados, aos que servem bem e têm zelo em obedecer aos que lhes guiam para o crescimento na vida cristã. Então o crente precisa se sintonizar com a sua liderança e estar em ordem junto com ela. A salvação é algo que é dado de forma gratuita ao crente, sem que ele precisasse esboçar nada, pagar nada. Amados, mostra o quanto é importante aprender, amados, na vida, principalmente na vida cristã, meus queridos, pois existe uma missão que o crente precisa cumprir ela na sua vida. Olha, meus queridos, se como cristão nesta vida necessita fazer o melhor para que as pessoas vejam o testemunho do crente, quanto mais, irmão, na obra de Deus. Se você lá fora, no mundo, na empresa que você trabalha, no comércio que você tem, no lidar com as pessoas, você é uma pessoa boa, pense, quanto mais, amados, o crente deve se esmerar para atender a voz de Deus, em especial nos dons recebidos para servir ao Senhor, na missão que Paulo ele alertou isso aos Efésios. Vamos ver aí a palavra de Deus em Efésios, capítulo de número 6, verso de número 5, diz assim: quanto a vocês, servos, obedeça a seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Então, se precisamos servir bem na nossa vida social, na nossa vida secular, ora, quanto mais na vida cristã. Olha, o desenvolvimento da salvação pela graça de Deus para todos sempre é a marca da redenção feita por Jesus Cristo, quando perdoou, amados, o pecado da natureza que condenou todos os homens à morte eterna. Olha, meus amados, o que Paulo orientou aqui aos filipenses, amados, para desenvolver a salvação recebida, é uma chamada de atenção para o crente viver uma vida de consagração, um crente que tem fé para desenvolver a sua vida cristã. O crente recebeu como salvo, amados, a missão de ter uma vida de santidade, de santificação, para servir e anunciar o Evangelho para os pecadores. É isso que o crente tem que fazer. Olha, queridos, o crente precisa crescer naquilo que ele recebeu de graça para servir a obra de Deus. Por isso que em 2 Pedro, capítulo de número 3, verso 18, diz assim: olha, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como eternamente. Quer dizer, tanto aqui na terra, não é, como para sempre. O crente tem que ter essa vida desenvolvida na fé cristã. Bem, em segundo lugar, Deus é quem efetua em vocês, verso número 13,
O crente recebe a salvação e passa a ser uma nova criatura, inclinada para Deus, para fazer parte de um povo escolhido, para servir a Deus na missão gloriosa de alcançar os perdidos pecadores, levando o recado de Deus, amados, o que aconteceu comigo e com você, com todos os salvos, amados, que alguém trouxe o Evangelho para mim e trouxe para você, meus amados. Nós precisamos levar o Evangelho para as outras pessoas, para elas também crerem como nós cremos na palavra de Deus. O crente é usado na sua vida por Deus para ser realizada a vontade de Deus, amados, no plano traçado por Deus, amados, e tudo foi planejado, meus queridos, e se realiza na vida do crente, e nada pode impedir, amados, que Deus faça tudo isso na vida do crente. Por isso que o profeta Isaías dizia lá no livro de Isaías 14, verso 24, o Senhor dos exércitos jurou, dizendo, como pensei, assim será, e como determinei, assim acontecerá. Então, o crente precisa estar atento, para não dar lugar, amado, à sua própria vontade, que isso é muito perigoso, né? Não se envolver, amados, e deixar de se envolver na missão de Deus para fazer a sua. Tem que fazer a vontade de Deus, a missão é de Deus. Olha, tudo na obra, amado, de Deus, que Ele tem para o salvo, realizar é muito grande. Imagine quanto não é grande a obra de Deus, amados, né? O próprio Deus, Ele coloca de uma forma direta na vida do crente o desejo, a coragem e a disposição para a realização, amados, da sua obra, e em especial a evangelização dos pecadores. Quanto ao impulso para o crente fazer boa a obra de Deus, se envolver no trabalho do Senhor, servi-lo com todo o coração, e a operação da vontade de Deus na sua vida, amado, tudo isto vem do Senhor, como diz o escritor de Hebreus, capítulo de número 13, versos 20 e 21, que diz assim, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, Ele, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja dada toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Que mensagem, né, de Hebreus para o crente, né? Amados, todo o trabalho do crente é feito para a glória de Deus. Todo o trabalho do crente, amados. E tudo tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus, amado. Essa é a grande missão da vontade de Deus na vida do crente, amados. Ele quer usar a mim, a você, todos os santos, para alcançar os alvos definidos pela sua boa obra na vida das pessoas, dos pecadores, para eles alcançarem o perdão de Deus. Amados, Deus faz as coisas certas, e quando o crente obedece e age dentro do que foi estabelecido, amados, por Deus, nada pode dar errado, de jeito nenhum. Deus nada faz pela metade, amados, muito pelo contrário. Tudo que Ele faz é do início ao fim. Tudo que Ele faz sem nenhum erro, queridos. É lamentável, amados, quando o crente, amado, não se sensibiliza, sabendo que é um escolhido de Deus, e sobre ele pesa atender a voz de Deus. Muitas vezes, amados, os fracassos na fé vêm da falta da obediência do crente a atender à vontade de Deus.
muitas vezes acontece exatamente por isso, né? E eu quero dizer para vocês, em terceiro e último lugar, amado, preservando a palavra de Deus. Amados, é muito gratificante ouvir testemunhos, amados, fortes, de irmãos que cresceram na fé, queridos, ou que há muitos anos vivem na fé e tem sido assim um grande exemplo de crente, de testemunho cristão para a humanidade. É assim que o crente deve ser. O crente não pode, amado, relaxar e deixar de se envolver na missão. Ele não pode, não deve, pois existe uma gama imensa de atividades para os cristãos, desde as crianças, desde os jovens, desde os adultos, os velhos, tudo, amados, para ser feito, para que o crente se envolva na obra de Deus, amados. A igreja é a única autorizada por Deus para ser a anunciadora do Evangelho, e a missão é uma área muito abrangente, amados, que envolve o crente com as maiores jornadas preciosas da missão da igreja para todos nós. O crente não tem como se acomodar nos bancos da igreja e se tornar nulo, negligente diante de Deus, não há como. E Paulo compartilhou o valor imensurável da obra de Deus. Olha o que ele disse lá em 2 Coríntios, capítulo de número 1, verso número 14, ele disse assim: como também já nos entenderam em parte, e que seremos agora a glória de Deus, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus Cristo nosso Senhor. Então, amado, precisamos ter essa conscientização, amado, de ser um cristão. O crente, amados, não pode deixar esse legado, amado, não pode deixar, enquanto ele acha que a demora da volta do Senhor Jesus. Queridos, eles precisam estar avivados, esperançosos pela volta do Senhor Jesus. E Paulo foi muito útil para a obra de Deus. E o que Paulo queria era que o seu legado de fé servisse de exemplo, de testemunho, amados, para muitos, para que as pessoas não falhem nessa jornada da fé cristã, de pregar o Evangelho. Ele também disse que era embaixador, amados, dos gentios. Tantas coisas boas, né, queridos, temos com marcantes, como temos marcantes na vida de Paulo, na biografia dele, amados. Não podemos esquecer que Paulo foi um fariseu. Não podemos, que certamente não gostava dos gentios, mas em obediência a Jesus Cristo ele se tornou o quê? O pregador dos gentios. Olha o que é que diz Gálatas 2:2. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o Evangelho, para pregar para os gentios, assim, amados. Mas fiz isso, diz ele, como algo particular da vida dele, amado. E ele então teve a maior influência entre os gentios, amado, e ele chega a dizer a frase: eu fiz tudo para correr e não ter corrido em vão. É isso, amados, que precisamos aprender com esse servo de Deus. Paulo tinha um cuidado muito grande para os crentes, tanto das igrejas que ele plantou, como das igrejas que foram plantadas pelos outros apóstolos, irmãos, né? Que os irmãos não deixassem de ler a Bíblia, a palavra de Deus, irmãos, e tivessem uma vida de oração e uma vida que fosse operante na obra de Deus para anunciar o reino de Deus para os pecadores. O exemplo, amados, de Paulo é para ser seguido pela igreja. Os irmãos devem aprender o exemplo dele com muito zelo, amado, que ele tinha pelos membros da igreja, o que nós também
devemos ter. O crente é alguém muito especial e não pode relaxar na sua devoção e comunhão com todos os salvos para buscar uma vida de sucesso. O maior exemplo de Paulo para os membros da igreja era muito grande. Ele tinha um cuidado muito especial, e veja a preocupação dele para os colossenses amados. Em 1 Colossenses 3 e 5 ele diz assim: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil na vida de vocês. É o que Paulo disse para os seus irmãos Colossenses, a igreja Tessalonicenses, uma igreja que ele plantou. E eu quero concluir em 3 pontos. Em primeiro lugar, desenvolvimento da vida cristã. O homem nasceu uma só vez e uma só vez nasceu de novo. Não nasce 2 vezes. Olha, ele recebeu a salvação e Paulo orienta os Tessalonicenses que eles vivam a vida de comunhão, de santidade, de fé, amados, pois só assim ele pode desenvolver a missão da salvação na sua vida. Em segundo lugar, amado, o crente recebe a presença do Espírito Santo, que realizou a regeneração do crente, também presente na sua vida. O próprio Deus é quem efetua em vocês toda a obra da salvação. E em terceiro e último lugar, o grande desempenho do crente passa pela preservação a palavra de Deus, amados, cotidianamente em sua vida, e assim ele está perseverando na palavra de Deus. O chamado de Paulo aqui, amados, aos filipenses, para que a igreja fosse operante, tivesse a consciência da salvação e vivesse uma vida de progresso no anúncio da obra de Deus para alcançar os perdidos pecadores. Que Deus te abençoe. Amém?